Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. Estamos no propósito aqui de lermos a Bíblia em 90 dias. Seja muito bem-vindo, nos acompanhe diariamente e hoje é o nosso 27º dia e hoje vamos ler o livro de 1 Crônicas. Vamos fazer em duas partes. Hoje vamos ler a parte 1, que vai ser do capítulo 1 ao capítulo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento para podermos entender mais e se aprofundar diariamente na leitura bíblica. Boa leitura e que o Senhor venha nos conduzir e que venhamos entender o que o Senhor tem a falar conosco. Amém? Boa leitura. O autor do livro de 1 Crônicas é desconhecido, mas a tradição judaica atribui a escrita a Esdras. Quando foi escrito, a tradição judaica afirma mais ou menos que foi escrito em 430 a.C. E o propósito é de resgatar a história do povo de Israel, relembrar as raízes do povo e encorajá-lo a buscar a Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 1. A epígrafe fala os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Metusalém, Metusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, e Rivate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elizá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cute, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cute foram os povos de Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cute foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leade, Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et, eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Emateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lud, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleque, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome de seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Azar, Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abirnael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias da família de Sem e Abraão foi o seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleque, Reu, Serug, Naor, Tera e Abraão, também conhecido como Abrão, e também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Abdeel, Midzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temar,
Getur, Náfis e Quedemar. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã foi pai de 2 filhos, Sebai e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalã e Corá. Elifaz foi antepassado das seguintes tribos: Temá, Omar, Zefon, Gaetã, Kenaz, Tina e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Sobal, que foi antepassado de grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefon e Oná. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aiás e Aná. Aná foi pai de Dizon. E Dizon foi antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Ezer, que foi antepassado dos grupos de família de Bilã, Javã e Jacã. Dizã, que foi o antepassado dos grupos de família de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beó, da cidade de Dinaba; Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bozra; Urã, Uzã, da região de Temá; Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, na cidade de Mesreca; Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates; Baal-Anã, filho de Acbor; Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tima, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Migdiel e Irã. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos: Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos: Esrom e Amum. Zera foi pai de 5 filhos: Zimri, Etan, Emá, Calcol e Dara. Acá, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos: Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes da tribo de Judá. Nazon foi pai de Salma, Salma foi pai de Boaz, Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanael, Radai, Osem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos: Abisai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos: Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado
Zegube. E Zegube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades da região de Gileade. Mas os reis de Jesus e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate. E os seus povoados, todas as pessoas que moravam ali, eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois de Hezron morreu, seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva de seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, o filho mais velho de Hezron, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Buná, Orem, Ozen e Aiás. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Equer. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Tara, e elas tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abisu. Abisu casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ize, Ize foi pai de Sezã, e Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha uma escrava egípcia que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif. Zif foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Betzur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu 3 filhos, Arã, Moza e Gazes. Arã também foi pai de um filho chamado Gazes. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Jezã, Palete, Efa e Saaf. Caleb tinha outra concubina chamada Macá, que ele deu 2 filhos, Seba e Tiraná. Seva fundou a cidade de Macbena. Gibeá, Caleb também foi pai de uma filha chamada Aquisa. Vou repetir, 1 Crônicas, capítulo 2, do verso 49. Mais tarde ela teve mais 2 filhos, Zaaf e Seva. Zaaf fundou a cidade de Madimana, e Seva fundou as cidades de Macbena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Aquisa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb, com sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé, e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de família. Salmo, fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote, Bet, Joabe e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos da família de Naate.
Os grupos de família dos escrivães que moravam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os recabitas. 1 Crônicas, capítulo 3. São estes por ordem de idade os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Anon, filho de Ainoá, de Jezreel, Daniel, filho de Abigail, de Carmelo, Absalão, filho de Macá, que era filha de Talmai, rei de Jesus, Adonias, filho de Agite, Cefatias, filho de Abital, e Treão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom, durante 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém. E muitos filhos dele nasceram ali. E sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ilbai, Ilusua, Elpilete, Noga, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Eles também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. E Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Acasias. E Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. E Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Selatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Ozuba, Oel, Berequias, Azaías e Jusabé-Ezed. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Amã. Amã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías. E teve 5 netos: Atus, Igal, Barias, Neorias e Zafate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elionai, Ezequias e Isricã. Elionai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos das famílias que moravam em Zora. Foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Frata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Foi pai de 3 filhos: Etam, Petuel e Ezer. Etam foi pai de 3 filhos: Jezreel, Isma e Ibidas. E de uma filha chamada Azelelpone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azo, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos: Alzuã, Éter, Éfer, Temene, Astari. Azu e Elá tiveram 3 filhos: Zerete, Isai e Etinã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos da família que
de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua... A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim a Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. O Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafa, Pazeia e Teiná. Teiná foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Efer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam, e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mereb também casou com uma mulher da tribo de Judá. Eles tiveram 3 filhos, Jereb, que fundou a cidade de Gedor-Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram um grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e os grupos da família de Macá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Anon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Selá, um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Ládia, que fundou Maressa. Selá foi também um antepassado dos grupos e famílias que teciam linho, que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também um antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba, e também de Joás e Zaraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Netaim e Gedera. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zer e Saul. Saul foi pai de Salum, Salum foi pai de Mibizão, e Mibizão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel, Amuel foi pai de Zacur, e Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas cidades de Beceba, Molada, Azul, Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Osma, Ziclag, Bet, Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Bire e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Asa, e nos povoados que ficavam ao seu redor até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de família: Mozababe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Reu, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elionai, Jacobá, Jezoías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Zif, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Sini e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerá e levaram as ovelhas para pastar do lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estavam escritos acima
foram até Gerá e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerá, porque ali haviam bastante pasto para as suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Livro de 1 Crônicas, capítulo 5. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina de seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou mais forte, e dela saiu governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palo, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaiás, Reaiás foi pai de Baal, Baal foi pai de Beera, Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat de Ruben, Jeiel, Zacarias. Belá, filho de Azais e neto de Sema, no grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroei, na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste, até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os Agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou no norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias. Zafá foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Zafate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de família. Eles moravam na região de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras que pastaram de Saron. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e o rei Jeroboão de Israel. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos de Agaritas, de Getur, Nafis e Nodab. Pediram ajuda de Deus e confiaram nele, por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os Agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã, até as cidades de Baal-Esrom, Hermon e Seni, e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de família: Efeís, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pu, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse as terras deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e o fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara, na beira do rio Gozã, onde estão 1 Crônicas, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam.
Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo de Salomão, construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, Seraías foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Isá, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Musa. Gerson foi pai de Libni, Libni foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá, Joá foi pai de Ido, Ido foi pai de Zera, Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Elcana, Elcana foi pai de Abiasaf, e Abiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate, a Taate foi pai de Uriel, Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Elcana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Elcana, Elcana foi pai de Zofai, e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeroão, Jeroão foi pai de Elcana. Samuel foi pai dos 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali, Mali foi pai de Libni, Libni foi pai de Simei, Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia, e Simeia foi pai de Agias. E Agias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada. Eles se revezavam nos seus deveres de dentro da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes que ocupavam este cargo, do grupo de família de Coate-Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Elcana, Elcana filho de Jeroão, Jeroão filho de Eliel, e Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zuf, Zuf era filho de Elcana, Elcana era filho de Maate, e Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Elcana, Elcana filho de Joel, Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate, Taate era filho de Assi, Assi era filho de Abisaf, e Abisaf era filho de Corá. Corá era filho de Isá, Isá era filho de Coate, Coate era filho de Levi, Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael, Micael era filho de Bazeias, Bazeias era filho de Malquias, Malquias era filho de Itne, Itne era filho de Zera, e Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã, Etã era filho de Zima, e Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate, Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quis, Quis era filho de Abdi, e Abdi era filho de Maluque. Maluque era filho de Azabias, Azabias era filho de Amazias, e Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anzi, Anzi era filho de Bani, e Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali, Mali era filho de Muzi, Muzi era filho de Merari, e Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração de Jerusalém. Arão e seus filhos apresentaram as ofertas de incenso e ofereceram sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração do lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finés, Finés foi pai de Abisua.
Abizor foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amariá, Mariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimaás. Este é o território que foi dado ao grupo da família de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebron, que era uma das cidades para fugitivos, e a cidade de Jatir, Libna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagem que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagem: Geba, Amelete e Anotote. Isso dava um total de 13 cidades, para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades do território de Manassés do oeste foram dadas para sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de família de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades ao território de Asa, Naftali e Manassés, do leste da cidade de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades do território de Ruben, Gad e Zebulon foram dadas ao grupo de família de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu os levitas para nelas morarem, cidades e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam no território de Judá, Simeão e Benjamim, nas quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam o território de Efraim, as seguintes cidades e terras de Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na cidade montanhosa, Gezer, Joquemeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon. No território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Ana e Bileão, com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor, no território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã e Astarote. No território de Issacar, Quedes, Daberat, Ramonete, Ramote e Anem. No território de Aser, Masal, Abdon, Uzoque e Reobe. No território de Naftali, Guedes, Quedes, da região de Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo de famílias Merari, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor, o território de Zebulon, Rimon e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, no planalto Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gad, Ramote, na região de Gileade, Manaim, Esbom e Jazer. Desculpa, gente, mas as palavras são bem difíceis. 1 Crônicas, capítulo 7. Às vezes eu acho até que foi traduzida, mas o nome das cidades não foram traduzidos para português. Issacar, foi pai de 4 filhos: Tolá, Puá, Jesub e Sinron. Tolá foi pai de 6 filhos: Uzi, Zefaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Eles foram chefes de família do grupo de família de Tolá e foram soldados famosos no tempo do rei Davi. Os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de toda a família da tribo de Issacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uziel, Jerimote e Irim. Eles foram chefes de família do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemirá, Joás, Eliezer, Elioneai, Onri, Jerimote, Abias,
Anatote e Alemete. Na lista de seus descendentes por família haviam 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediel foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos: Jeus, Benjamim, Eude, Kenanã, Zetã, Tarsis e Aiassar. Eles foram chefes de família do seu grupo de família e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naftali foi pai de 4 filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Ariel e Maqui. Maqui foi pai de Gileade. Maqui arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome de sua irmã de Supim era Macá. O segundo filho de Maqui se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Macá, a mulher de Maqui, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maqui e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Mecla. Semida foi pai de 4 filhos, Aian, Siquém, Liqui e Anião. Efraim foi pai de Suleta. Suleta foi pai de Bered. Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleade. Eleada foi pai de Taate foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles se chamaram Eza e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. Depois ele teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Uzem Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef. Rezef foi pai de Telá e Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde e Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel, as cidades que ficavam ao seu redor e na direção leste até Narã e na direção oeste até Gézer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aia, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Tanak, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. São esses os descendentes de Asa. Ele foi pai de 4 filhos, Ima, Isma, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazac, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Zoga, Jeúbe e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Ina, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Ernefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samar, Silza, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Asa. Eles foram chefes das famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Asa, havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Livro de 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belás, Bel, Ará, Noá e Rafa.
Os descendentes de Belá foram Ada, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Zefufã e Urã. Os descendentes de foram Naamã, Aias e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e morar em Manaate. Gera, o pai de Uza, e Aiúde foi o chefe deles nessa mudança. Saraim se divorciou das suas duas mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Melcã, Jeús, Saquias e Mirna. Todos os seus filhos se tornaram chefes de família. Saraim também teve 2 filhos com sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Elpaal. Elpaal foi pai de 3 filhos, Eber, Mizã e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lode, os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram chefes das famílias que ficavam morando na cidade de Ajalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Elpaal estavam Zebadias, Mesulã, Ezequi, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Jabdi, Elienai, Zeletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Spam, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanzerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. E o seu filho mais velho, Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Nedab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais foi pai de Jeoada, e Jeoada foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Ans, Aisricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Livro de 1 Crônicas, capítulo 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com suas famílias. Isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades, nas suas cidades, foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde, neto de Omri. Entre os seus antepassados estavam Imri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim:
Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá. Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi e neto de Micre. Mesulã, filho de Zefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibniges. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estavam escritos acima eram chefes de família. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era administrador do templo. Ele era filho de Uquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazu e bisneto de Malquias. Mazai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de família. Eles estavam preparados para fazer todo o trabalho do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Azricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo da família de Merari. Baquebacar, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutom. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava do lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Abiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados da guarda à entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com o povoado onde moravam. E o rei Davi, o profeta Samuel, é que havia colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Ele e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo, abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles contavam quando eram lavados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados de outros objetos sagrados, de farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham responsabilidade de misturar especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo das famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de família de levitas de acordo com a lista dos nomes de seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. O seu filho mais velho se chamava Abdom, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Né e Nadab. Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote.
Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Neo foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, e Merib e Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Taré e Acais. Acais foi pai de Jaerá, Jaerá foi pai de 3 filhos, Zalemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Binéia. Binéia foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos. Ans, Iricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. 1 Crônicas, capítulo 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas do inimigo e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tira a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para lá, para tirar os mortos, as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e seus filhos, caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas deles. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos ao povo. Eles puseram as armas deles num de seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, e o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor-chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, eles ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército Joabe, cuja mãe era Zeruia. Dirigiu o ataque e se tornou comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado do lado leste do Monte Sião, e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos 3, vinha Eleazar, filho de Dodo, do grupo de famílias de Aoi.
Eleazar lutou do lado de Davi contra os filisteus na batalha de Paz-Damim, e ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até a rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto da porta de Belém. Então os 3 passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, ele derramou como oferta a Deus e disse: ó Deus, eu não poderia beber desta água, isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos 3. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com uma lança ele lutou contra 200 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou o seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, na cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas num dia de neve. Um leão caiu numa cova, Benaías desceu lá e matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de ataque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Ix, da cidade de Tecoa, Ebiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Uza, Ilai, da cidade de Aoi, Elede, filho de Baná, e Maarai, os 2 da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, da cidade de Jeboá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, da cidade de Piratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, da cidade de Arga, Asmavete, da cidade de Barum, Eliaba, da cidade de Saubal, Azem, da cidade de Gizom, Jontas, filho de Zag, e Aião, filho de Sacar, da cidade de Ará, Alifal, filho de Éfer, da cidade de Mequerá, Aias, da cidade de Pelon, Ezro, da cidade de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, do país de Amon, Naarai, da cidade de Berote, que era quem carregava as armas de Joabe, Ira e Jarebe, da cidade de Jatir, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Cisá, um dos principais membros da cidade da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Aná, filho de Macá, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias, da cidade de Asterá, Samai e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroê, Gediael e Joá, filhos de Sinde, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Mavá, Jeribai e Josavias, filhos de Elnã, Itma, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel, da cidade de Zó. 1 Crônicas, capítulo 12. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim. Como Saul era, atiraram flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como a esquerda. Os comandantes deles eram Aizé e Joás, filhos de Semaá, na cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete,
Beraca Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamados 30. Jeremias, Jaziel, Joanã e Josadabe, que era da cidade de Gedera. Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife. Elcana, Isias, Azarel, Joesé e Jezobeão, que eram do grupo de famílias de Corá. Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedor. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade, que foram juntar-se ao exército de Davi. Quando eles estavam em fortaleza do deserto, eles sabiam lutar com escudo e lança, eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista de seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Maquibanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio, puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como do lado oeste do rio. Também, um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceite de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amizai, que depois veio a ser comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do exército. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi, quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclague, porque ficavam com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi, quando eles estavam voltando para lá: Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú, Zeletai, em Manassés. Todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais de suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso, em pouco tempo, seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles, da tribo de Judá: 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidos de Joiada, descendentes de Arão, 3.700 homens, e Zadok, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de família da tribo de Benjamim. A fiel Benjamim, a tribo de Saul. Só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos. Nos seus grupos de famílias da tribo de Manassés, do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam que o povo de Israel deviam fazer, e o melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Aser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam ao leste do Jordão, isto é, Ruben, Gade e Manassés do leste,
120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazer de Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe até as tribos de Issacar, Zebulon e Naftali do norte vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas de vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Livro de 1 Crônicas, capítulo 13 e o nosso capítulo do dia. O rei Davi consultou os oficiais que comandavam grupos de 1.000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom e se isso for da vontade do Senhor Deus, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e os sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou o povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Amate no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Balá, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, o qual tem o nome do Senhor, que o assenta no seu trono, acima dos querubins. Colocaram a arca no carro de bois novo e o levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças e louvou a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos, trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a sua mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora, como poderia levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. Hoje finalizamos a leitura bíblica, onde começamos o livro de 1 Crônicas. Então, que Deus venha abençoar vocês. Se puder compartilhar, curtir, comentar, assinar. Se você quiser assinar o nosso canal, certo? Isso faz com que o nosso canal cresça. E em nome de Jesus, venhamos ter mais e mais seguidores para proferir, para falar da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe grandemente cada um. Amém?